que significado. Santidade é separação. Ser santo é ser separado. Porém, eu estava pensando, enquanto eu estava vindo para cá, eu estava pensando que existe um termo negativo. Separação é um ponto positivo. Segregação é um ponto negativo. Mas, basicamente, é a mesma raiz. Você apartar um de outro. Mas a santidade, ela tem a ver com separação para o bem. Ou seja, eu separo, eu seleciono algo positivo, enquanto a segregação, ela seleciona como negativo, ela separa negativo. Então, o que a gente tem que entender é que a santidade, ela é uma separação para o bem. Então, foi separado um grupo de pessoas para o bem, para que essas tenham o bem. Penso uma coisa, eu não tive em outros momentos aqui, mas eu presumo que o Mário Sérgio tenha falado isso, que o merecimento de todo homem é que todos não venham para o bem, ou seja, que todos sigam um caminho de perdição. Por isso que Cristo veio e trouxe um caminho perfeito, tanto que ele é chamado de o caminho. Aí você for aí você for entender o pensamento do termo santo. Se fomos separados para o bem, significa que Cristo morreu para o povo santo, ou seja, para o povo separado. Eu estou focando exclusivamente nessa palavra porque no livro, eu vou começar a ler o livro, ele fala assim, eu vou tentar dar uma parte do que escreve em um parágrafo e tentar fazer basicamente um comentário sobre aquilo que eu vejo no livro. Vamos lá. Se a morte de Cristo é o meio pelo qual aqueles por quem ele morreu são purificados do pecado, esses são santificados, então ele deve ter morrido por aqueles que realmente estão limpos de pecados e santificados. É óbvio que nem todos os homens são santificados. Portanto, Cristo não morreu por todos os homens. Então, a gente está vendo um padrão aqui que é um padrão de separação de santificação, não é um padrão de separação por segregação. Se fosse um padrão de segregação, seria pela maioria, mas é por um grupo separado. Talvez eu deva provar que a morte de Cristo é, de fato, o meio para obter a purificação e a santidade. Vou fazer isso de duas maneiras. Eu quero tentar entender uma coisa, eu tentei dar uma ideia geral sobre o momento que esse livro foi escrito. O momento que esse livro foi escrito foi um momento de afirmação entre um grupo político e religioso. Existia, basicamente, o período da Reforma Protestante, e o escritor desse livro, ele era um preeminente desse período, desse grupo, o grupo dos puritanos. E uma das formas da defesa da fé é informar que não é uma pessoa que substitui a Cristo, mas Cristo é essencialmente pleno em si. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque pela afirmação da igreja, no local que ele estava falando, ele estava tentando substituir o padrão vigente, que era o padrão do catolicismo, a qual todos os pecados poderiam ser jogados no vigário de Cristo, ou seja, naquele que seria o substituto de Cristo na terra. Igreja, Papa, seu chefe. Então, basicamente, ele estava fazendo uma contraposição sobre aquilo que era um padrão vigente do passado, ou seja, se no passado a gente tinha uma instituição, se no passado a gente tinha um representante dessa instituição que poderia falar por todos, que poderia substituir a todos, ele fala, não, aqui a gente está falando que somente pela fé, e a gente vai chegar no ponto da fé, os separados vão à salvação. Vamos lá. Inicialmente, ele fala do padrão da adoração do Antigo Testamento. Eu só quero separar um ponto que eu não coloquei em pauta, mas eu vou tentar colocar sobre o separado. Tente que separado é ser santo e é somente um, mas pode ser mais de um. Mas o padrão é que seja um. Por quê?
Deus fez um tipo de ser com consciência e inteligência e o nomeou de Adão. Adão teve 2 filhos. Um seguiu o caminho correto de adoração, Abel. E o Caim seguiu o caminho do erro, fazendo o primeiro homicídio. Então Caim morreu e ele teve mais um filho. Seu filho se chamava Sete. Enos, que é o filho de Sete, é aquele que começou a adorar a Deus de uma forma correta. E ele é citado no Gênesis. Posteriormente, Deus escolhe uma família. Separa, não segrega, separa uma família de Noé. Posteriormente, ele separa uma pessoa para criar do seu povo, o povo uno, Abraão. Posteriormente, o povo uno, ele é reunido em um grupo específico, o povo de Israel. E nesse grupo específico, ele separa para cuidar do culto, tribo de Levi. E subsiste para que seja o rei aprovado por ele, que é a tribo de Judá. Nisso ele vou ver que ele não segrega, ele separa. A santidade, ele é escolhida, ela não é separada. Vamos continuar aqui no termo que ele estava falando, que é: o padrão de adoração do Antigo Testamento destinava a ensinar as verdades a respeito da morte de Cristo. O sangue dos sacrifícios do Antigo Testamento fez com que aqueles que, por quem era derramado, se tornassem adoradores aceitáveis de Deus. Se foi assim, quanto mais o sangue de Cristo deve realmente purificar do pecado aqueles por quem ele morreu. Ele fala aqui de Hebreus 3,14, mas eu quero só que a gente pudesse entender que a sombra, o que era a sombra, o que é o perfil sombra, o que era esse conceito que ele fala. Eu vou pedir para que vocês leiam, se possível, no livro de Hebreus. Deixem aberto o livro de Hebreus. Eu vou pedir essencialmente que, antes que leia no local onde está colocando como referência, que, se possível, abram em Hebreus 10, no versículo 1, se possível, e leiam para mim, só para dar o primeiro. Vai o 2. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teria consciência de pecado. Lê para mim só o versículo 8 desse 10. 10 mesmo, né? Uhum. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não servem, nem holocausto, nem aflições pelo pecado, nem com isso iniquidade. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então, então vai o 9 e 10 também, porque eu estou achando interessante. Estou achando interessante. Está usando de mim, você. Estou. Então, o que a gente está falando aqui é do padrão da oração do Antigo Testamento. E que a gente acabou de ler foi: a lei tem sombra dos bens vindouros. Ou seja,
Aquilo tudo que aconteceu no passado, deserto, 10 mandamentos, estabelecimento de tabernáculo, formação do povo, padrão de culto, reino, tudo isso é sombra. A sombra, ela serve para que a gente possa lembrar de que tem uma silhueta, ou seja, que tem algo concreto, porém a sombra não é concreta. O que eu digo com isso? Isso daqui é um padrão que ele utilizou para explicar para o povo hebreu o que era a ideia da lei. Não deve ser colocado a lei como um padrão por hora, nem para o futuro. Mas a lei era suficiente à época para o povo santo. E essa lei provava a fé ao seu povo. Vamos lá. Ele diz Hebreus 9, 13 e 14. Essa eu vou ler porque eu já li um bocado. Ele, basicamente, ele faz um complemento sobre aquilo que a gente estava lendo anteriormente. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilha aspergidos sobre os contaminados santificam contra a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você viu que no capítulo 10 eu coloquei à frente para depois falar do capítulo 9, porque primeiro ele fala sobre o sacrifício e o escritor do Hebreus, então a gente não sabe quem é o escritor do Hebreus, isso deixa em anônimo, mas ele fala com conhecimento do povo hebreu, então ele tinha conhecimento dos ritos do passado, então necessariamente ele está falando aqui que algumas coisas tinham como objetivo futuro mostrar o padrão de Cristo. Então, se ele fala, se para você ter santificação, para você ser separado, para que você seja conhecido como um povo separado, para que você pudesse adorar, você precisava fazer certos ritos, hoje não mais precisa, tendo em vista que já foi feito o rito maior pelo próprio Cristo. Tanto que ele falou, eu vou construir o templo e vou derrubar em 3 dias. E eu vou derrubar e vou construir em 3 dias. E ele não estava dizendo um templo físico, mas muitas pessoas à época estavam achando que era um templo físico, porque ele não diz a necessidade do templo mais para um período atual. Só uma curiosidade, só um parêntese, eu estou com muito receio de colocar muito parênteses e não chegar até o fim. Mas eu preciso fazer esse parênteses. O principal objetivo... Agora eu vou ter que entrar num ponto que acho que o Mário Sérgio vai ficar irritado comigo, que é... é falar sobre o papel de Israel na história. E, assim, o Estado atual de Israel, ele se avoca como o direito de que ele é um Estado judeu atual. Ou seja, ele é herdeiro do reino de Davi. Então, um dos objetivos, vamos dizer, um objetivo padrão à época, exemplo, de um governo é estabelecer um domínio sobre um grupo específico. O objetivo do governo de Israel atual é a reconstrução de um templo. E é a reconstrução de um templo que está em cima de uma mesquita. E eles são um povo pequeno frente a um grupo muito grande. Por que eles querem restabelecer esse templo? Porque eles querem fazer o padrão de culto que era feito antes da destruição de templo, acho que em 40 depois de Cristo. Ou seja, hoje o judeu comum, ele não pode fazer os sacrifícios. Ele se reúne em sinagoga porque é o jeito que ele tem para se reunir no exílio. Foi uma forma que eles conseguiram de se reunir em exílio, é a reunião de sinagoga. Porém, o chefe da sinagoga não é um sacerdote.
É uma espécie de pessoa que é um leitor da lei, que vai lá e as pessoas discutem. Porém, os ritos completos judeus não podem ser feitos sem que seja no templo. E o templo é um lugar específico. Esse lugar específico está em cima de uma mesquita. Fala, Mário Sérgio. É, sim, uma esquina é uma esquina de mundo que tem muito problema. Então esse é o ponto. Para ter o padrão de adoração do Antigo Testamento, eu tenho que construir uma mesquita no lugar onde o meu principal inimigo construiu um lugar de culto também. Mas um lugar de culto muito importante, segundo eles. Engraçado que também tem uma igreja também naquele sítio. Isso que é mais engraçado. É tudo bem padrão. Uhum, uhum. Até, até porque Jerusalém não era uma cidade importante até o rei Davi, né? Jerusalém não era uma cidade importante até o rei Davi. Ele conquistou a cidade da colina e lá ele restabeleceu o templo e estabeleceu o reino. Isso que foi foi interessante. Vamos lá. E vamos a partir estamos aqui no página 67, o segundo item do argumento 8. Há versículos bíblicos que declaram com clareza que a morte de Cristo faz realmente as coisas a qual ela tensionava fazer. O corpo de Cristo, o corpo do pecado é destruído para que não mais sirvamos ao pecado. Temos redenção através do seu sangue e ele deu a si mesmo para nos redimir e purificar. Vamos ler, eu pulei porque eu quero que a gente vai ler cada pontinho a partir de agora. Romanos 6:6, aí posteriormente Colossenses 1:4. 1:14. Desculpa, é porque eu estou vendo aqui o Tito. Eu sei. Esse daqui deixa para o final. Romanos 6:6. Exatamente, se alguém puder ler. Não é só o Mário Sérgio, não. Viu? Ele informa que a destruição do corpo do pecado adveio por meio do sacrifício de Cristo. E a redenção através do seu sacrifício, ou seja, ele separa o corpo, agora ele separa o sangue, que é Colossenses 1:14. Pode ler, quem acha? Viu? Por qual temos a remissão dos pecados, ou seja, pelo sangue. Agora, esse título, ele está errado aqui. O Mário Sérgio me indicou até muito bem, mandou uma mensagem para mim dizendo, GC está errado, porque realmente estava muito estranho o título 2:4. Falar, porque não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas Tito 2:14 tem a ver. Então eu vou ler aqui Tito 2:14. No qual a si mesmo deu por nós, a fim de redimir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele fala que por meio do corpo teve a destruição do pecado. Por meio do seu sangue houve o pagamento da redenção. E isso foi feito para que pudéssemos ser redimidos e purificados, um povo separado, santo, não segregado, santo. Esses versículos e outros enfatizam que a santidade é o resultado certo nas vidas daqueles que por quem Cristo morreu, visto que nem todos os homens
visto que todos os homens não são santos, Cristo não morreu por todos os homens. Aqui a gente entra num paralelo que isso daqui eu achei interessante, eu até frisei aqui, que tem um filósofo francês do período do Iluminismo, que o nome dele era Rousseau, e o pensamento dele dizia que todo homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Porém, o nosso padrão é o contrário. O padrão cristão é o contrário. E o iluminismo e o pensamento iluminista de Rousseau, ele era basicamente como eu vou me contrapor a um pensamento que muitas pessoas estão utilizando. E esse pensamento, ele diz que existe um bom natural, um inocente natural, já que porém, o pensamento cristão é: todo homem nasce em pecado, todo homem nasce mal, e para o precipício e abismo está caminhando. Ao menos que tenha um Redentor por meio dele, ele não cairá nesse abismo. Ou seja, todos, e esse é separado. Quem sabe quem são as pessoas separadas? Somente Deus. Existem traços. Paulo até fala, acho que mais à frente a gente até vai falar sobre isso, acredito. Sim, a gente fala sobre isso. Então eu não vou dar spoiler. Então vamos para frente. Alguns sugerem inutilmente que a morte de Cristo não é a única causa dessa santidade. Dizem que ela somente torna verdadeira ou real quando o Espírito Santo a traz, ou quando recebido por fé. No entanto, a obra do Espírito Santo e o dom da fé também são também o resultado ou o fruto da morte de Cristo. Sendo assim, a sugestão não altera o fato da verdadeira santidade. É o resultado certo das vidas daquele que em Cristo morreu, que por quem Cristo morreu. O fato do juiz dar permissão ao carcereiro para destrancar a porta da prisão não é a causa do seu prisioneiro ser posto em liberdade. É a causa de que alguém pagou as dívidas por ele. É interessante isso. É uma coisa interessante. O juiz, ele não pode... Tá bom, esquece a justiça brasileira. Esquece Supremos. Ih, eu estou sendo filmado. Ai, meu Deus, se isso bater aí... 7 horas da manhã estão batendo na minha casa lá, falando que eu estou falando mal deles. 6, estão batendo na minha casa falando que eu estou falando mal. Mas esquece, não estou falando deles. Mas a justiça, o juiz, ele não pode, de fato, de ofício, soltar a pessoa porque ele quer soltar a pessoa. Ele solta a pessoa de forma preventiva, de forma contínua, ou seja, para que ele para que ele tenha sua liberdade restrita, é necessário que ele tenha cometido algum tipo de ilícito e que ele seja encaminhado pelo Estado juiz. E o juiz não pode, por si mesmo, dizer: eu estou achando que essa prisão é irregular. O juiz, ele só age a fim de que possa fazer qualquer tipo de situação ou decisão por meio de ação, por meio de uma comoção. Então, o que ele está querendo dizer com isso? O juiz deu permissão, não foi por ofício, ou seja, não foi pela cabeça dele, foi porque alguém pagou as dívidas dele. Eu fico tentando entender por quê. O tempo que ele foi escrito, esse texto, é um tempo escrito em que a pessoa existia a dívida por prisão. Na verdade, hoje, no que a gente tem no Brasil, é somente um tipo de prisão que pode ser feito por meio de dívida, que é por meio da pensão alimentícia. Não há prisão por meio de um depósito que a pessoa não possa fazê-lo. Porém, no período dele e no período de Cristo, as pessoas podiam ser presas por meio de dívida.
Mas se a gente for levar para um período que a gente tem hoje, essa dívida seria um erro, um pecado, um problema, uma mancha. Essa mancha não mais existe. A gente é liberto do cativeiro não por nós mesmos, não pelas nossas vontades, mas sim porque alguém pagou por nós essa dívida. Isso é muito importante, porque a partir de agora, no próximo argumento, ele coloca um outro elemento. O elemento que eu falei há pouco tempo, que primeiro a gente estava falando da santidade, que é algo separado, não segregado. Agora a gente vai falar sobre a fé. Eu estava pensando uma coisa aqui, até escrevi aqui, eu acho que eu quero compartilhar com vocês e ver se vocês necessariamente compreendem o que eu estou pensando. A fé é um conceito anticientífico. Eu estava reparando que muitas pessoas estão dizendo que para que tenha alguma coisa, ela tem que ser científica, ela tem que ter duplo estudo, ela tem que ter prática, a fé ela é um conceito anticientífico. A fé é um conceito que nós sentimos, a fé veio por nós, veio por Cristo. E a fé é um ativo limitado. Nossa, mas a fé é um ativo ilimitado? A fé ela é igual a um padrão, é um ouro que, ou seja, pode acabar? Não estou dizendo isso. A fé é um ativo limitado, porém restrito e pleno para quem a tem. Se você for ver, Cristo ele utiliza como um exemplo, se você tivesse uma fé de um tamanho de uma grão de mostarda, ou seja, de um tamanho microscópico, de um tamanho mínimo, ou um tamanho menor do que isso, você pode fazer diversas coisas. O que ele está querendo dizer é que a fé ela é um ativo para aqueles que o têm. O gentil não tem a fé em Cristo porque não foi alcançado pela fé de Cristo. Porque ele não é separado. Isso que ele vai tentar explicar nesse próximo argumento. A fé é essencial à salvação. Essa frase a gente já pode separar, já pode encerrar, fechou e vai embora. Não, mas ele vai tentar explicar. A fé é ponto essencial à salvação. Isso é claro em todas as Escrituras. E a maioria aceita o fato. Todavia, como já tínhamos visto, tudo o que é necessário para a salvação foi obtido por meio de Cristo. Tudo que é necessário para a salvação foi obtido por nós por meio de Cristo. E ele fala inicial, a fé é essencial à salvação. Vamos ler lá em Hebreus 11, 6, que ele explica melhor sobre isso. Eu vou ler aqui só porque eu acho que já está meio complicado já o tempo, estou divagando muito, mas eu vou ler. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Então, necessariamente, a fé ela é essencialmente marca de quem é separado. Ele é marca de quem é santo. A fé ela é restrita aos santos. Ora, e quem são os santos? Povo de Deus. Ora, se esta fé é essencial, obtida por todos os homens, se essa fé essencial é obtida por todos os homens por Cristo, então é nossa ou em certas condições. Se há certas condições, então todos os homens a têm. Entretanto, isso é contrário à experiência, também às Escrituras. Eu até marquei muito forte aqui, 2 Tessalonicenses 2:3, eu também tenho que ler, porque eu achei isso daqui muito importante. Então é bom, se alguém puder ler, eu ainda estou procurando aqui. Só não... 3:2, né? À vontade. Para que sejamos livres dos homens perversos
Ou seja, é por isso que eu botei bem arrumadinho hoje, isso daqui. Eu botei bem... Se a fé é dada somente em certas condições, eu pergunto, sobre que condições? Esse é um ponto, porque esse livro é bem interessante, porque ele utiliza perguntas, respostas, respostas, perguntas, mas o Paulo também fazia muito isso. Ele é basicamente como um livro de escola dominical mesmo, trazendo perguntas e respostas. É como se fosse um catecismo. Mas ele não tem ele não tem a intenção de ser um catecismo, ele tem uma intenção de ser estudo. É isso aí, Mário. Então, a gente estava falando sobre a fé ser um conceito anticientífico, a fé ser um conceito limitado, porém não sabemos qual é a sua limitação, a fé ser um conceito restrito e a fé ser um conceito pleno. Como que ele pode ser restrito, como ele pode ser pleno? Ou seja, ele é restrito a um grupo, ele é limitado a um grupo de pessoas, mas ele é completo para quem as tem. Alguns dizem que a fé é dada sob condições de que não resistamos à graça de Deus. Contudo, não resistir significa realmente obedecer. Obedecer significa crer. Que esses amigos estão realmente dizendo a fé é concedida somente àqueles que creem. Isto é, aqueles que têm fé. Isso é completamente absurdo. Por outro lado, alguns argumentam, a fé não é obtida para nós pela morte de Cristo. Então, seria a fé um ato de nossa própria vontade, ou seja, nós produzimos a fé é uma coisa extremamente comum, padrão e contínua, e assim a gente produz fé como a gente produz dinheiro, como a gente produz elementos agrícolas, como produzimos coisas consertadas, ou seja, como produzimos maquinários, como eu esqueci o termo que é de produção de maquinário, esqueci o nome. Estava na minha cabeça, eu esqueci, deveria ter escrito essa palavra. Enfim, ela é produzida, ela é criada, ela é gerida, ela é regada, o que ela é? No entanto, isso é bastante contrário àquilo que muitos versículos ensinam, e ignora os fatos que os incrédulos estão mortos em pecados, incapazes de realizar qualquer ato espiritual. Ele bota aqui Coríntios 2, 4. Porém, eu volto à posição de que a fé é obtida por Cristo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos lá para 1 Coríntios 2, 14. Primeiro. Ô, Sérgio, pode ir. Então, é o pensamento que a gente está ao contrário do que o Rousseau diz, né? O Rousseau diz que o homem natural, ele é natural, ele é bom, ele não é ruim, e a sociedade o quebra. Porém, aqui ele está dizendo que o homem natural não aceita o Espírito de Deus, e porque é loucura, por que eu vou pegar um conceito anticientífico e colocar em pauta? Por que eu não vou colocar um conceito natural? A coisa natural é o seguinte, você constrói uma coisa, essa coisa, vamos pensar numa planta, vamos pensar naquela florzinha ali, que está no canto. Florzinha nasce, fica, desabrocha, fica bonito. Se você não regar, se você não fizer nada, ela morre. É o conceito natural, é um conceito, acho que é a segunda lei de Newton. É a segunda lei de Newton? É a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que as coisas estão... Eu tenho que me lembrar, porque isso foi posto quando eu tinha 20 anos atrás, então eu tenho que lembrar disso. 20 não, gente, 15 anos atrás. A lei da termodinâmica diz que as coisas, quando não são cuidadas, elas têm... As coisas, normalmente, elas são... O tempo, ele utiliza de uma forma de que ela é prejudicada, ou seja... Tudo no tempo, ele é perdido. O tempo
ele faz com que aquele ativo seja perdido com o tempo. Olha, eu não sou bom em física, mas eu acho que é basicamente isso. Por exemplo, você tem uma coisa, essa coisa vai se perdendo com o tempo, e o tempo ele age para que essa coisa possa perder o seu vigor. Porém, ele está querendo dizer que, aí temos o outro pensamento dizendo que aquela pessoa, naturalmente, ela acaba sendo um vaso e acaba recebendo tudo. O que ele está querendo dizer, como a fé ser um conceito anticientífico, ele diz, não tem nada a ver isso, não. O homem natural, ele pode nascer, viver, morrer, ele não vai conseguir nada, ele não vai aprender nada, ele já nasceu mal. E o conceito anticientífico também diz, por obra de um homem que veio sem pecado e se deu como sacrifício por nós. Mas como assim? A pessoa não tem... Não. E é separado esse povo. Mas como que a gente sabe se ele é separado? É Deus. Mas como? Há características. Então, por isso que eu digo, o conceito da fé é um conceito anticientífico. Por isso que isso atrapalha tanto a consciência de um homem que pensa sempre ter provas, contraprovas. É um conceito anticientífico, a gente tem que pensar nisso. A fé é um conceito limitado, é um conceito restrito somente àqueles que têm. A fé, a gente está aqui, a fé é uma parte essencial da santidade. No argumento 8, anteriormente, mostrou que a santidade é obtida por nós pela morte de Cristo, ou seja, fomos separados por meio da morte de Cristo. Ele também obteve a fé para nós, ou seja, por meio da morte de Cristo, a fé foi distribuída a seus pares, ou seja, aqueles a quem ele chamou de filhos. Negar isso é dizer que ele obteve somente uma santidade parcial. Não, houve uma santidade plena. Isto é, uma fé deficiente. Ninguém sugere isso seriamente. Ele utiliza até de ironia aqui, se você for ver. Próximo parágrafo. Mais ainda, Deus escolheu seu povo, separado, como nos é dito, a fim de que fosse santo, separado. Deus nos escolheu para sermos santos. Aí vamos lá em Efésios, que esse versículo é bom, o calvinista adora esse versículo, né, Marcelo? Vai em Efésios 1, 4. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Interessante, né? Então, ele nos escolheu quem? Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, ou seja, fomos separados, não segregados, para que fôssemos irrepreensíveis perante nele em amor. Ou seja, temos um conceito, temos um ativo, temos uma força a qual nos une. Temos algo em que nos une, o amor por meio dele, que nos fez separados, não segregados, antes da fundação do mundo. Repetindo, a fé é uma parte essencial para a santidade. Ao eleger... agora... A alegria foi completa. Ao eleger seu povo para ser santo, necessariamente Deus decidiu que ele teria fé. Ou seja, fé é um ativo limitado e restrito àqueles que têm. Imagina um ativo feito exclusivamente para um povo específico. Eu ia colocar um exemplo aqui, mas o exemplo ia soar muito nerd, mas eu não vou falar, não. Depois eu até falo. Eu pensei no Pantera Negra. Que eu pensei que o ativo deles era um mineral que só tem na terra deles. E eles queriam que aquele ativo fosse exclusivo para eles. Mas depois eles liberam para todo mundo. Isso daí é um exemplo que eu estou querendo dizer. É um ativo. Eu estou pensando a fé como ouro, eu estou pensando a fé como prata, eu estou pensando a fé como papel da Petrobras, como papel da Eletrobras. Oi? Eu estou pensando um ativo financeiro, um ativo físico, um ativo de commodity, um milho. Ou seja, a gente tem que pensar nisso. Só que a fé é um ativo
exclusivo para o ser humano. Eu estava pensando, para o seu povo. Só que eu estava pensando uma coisa também que eu estava pensando esses dias, sobre água, que muitas pessoas estão assim, que a gente está tendo um problema sério na nossa região de água. E a água é uma coisa finita, água é uma coisa que vai acabar em um tempo. Tem produção, mas ela é um ativo finito, ela é uma coisa limitada. E ela é perfeita e bom. É perfeita e boa. E se você for ver muito daquilo que Cristo fala, ele fala que ele é a água viva. Ele é um conceito limitado, mas restrito àqueles que crê. Ou seja, nisso ele já estava dando um exemplo, há muito tempo atrás, de algo que a gente estava pensando e precisando hoje. Isso é interessante. Estava pensando muito isso, sobre o fato de ser um ativo a fé. Ainda temos mais ou menos uma página e 5 minutos, então vamos lá. Onde eu terminei aqui? Repetindo, era parte do pacto entre Deus Pai, Deus Filho, que todos aqueles a quem Cristo morreu tivessem as bênçãos que o Pai tensionava a dar. A fé é uma das bênçãos ao qual o Pai dá. Aí vamos lá em Hebreus 8, 10, 11. Também vou lá, porque eu quero ler também. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, isso subirei a mim. Também sobre o seu coração ainda escreverei. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. 10. 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Então, ele está utilizando aqui, dizendo que, se for ver, ele fala que eu imprimirei as minhas leis sobre o seu coração, e as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não há um conceito exclusivo, não é um conceito exclusivo dizer que cada um, em vez de necessariamente a gente ter uma tábua de lei impressa num canto exclusivo, que por meio daquela tábua da lei a gente segue, e se quebrar essa tábua da lei, como de fato até Moisés quebrou e depois foi refeita, não existe lei. Não. Essa lei vai ser impressa no coração. Essa lei vai ser impressa em cada um. E essa lei impressa é acreditar que essa lei existe, e acreditar é fé. Então, eu vou distribuir um conceito, eu vou distribuir um ativo limitado a um grupo de pessoas, e esse ativo limitado ao grupo de pessoas vai fazer com que esse ativo seja a marca da minha santidade, ou seja, da minha separação, a marca da minha escolha. As Escrituras afirmam claramente que a fé é obtida por nós por meio de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Vai em Hebreus 12, 2, esse eu vou ler rapidinho. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou na cruz, não fazendo da ignomínia, que palavra linda, hein? Está assentado à destra do trono de Deus. Ignomínia seria vergonha, né? Não fazendo caso da vergonha. Declarações assim como esta, nos 3 parágrafos acima, qual acabamos a ler, confirmam todas elas que a morte de Cristo obtém fé para o seu povo. Novamente, a morte de Cristo obtém fé para o seu povo, visto que nem todos os homens a têm. Cristo não pode ter morrido por todos os homens, ou seja, Cristo morre para aqueles que têm fé. Mas a fé é uma palavra monossílaba com um acento que muitas pessoas dizem que é para todos. A gente pode utilizar como fé, realmente, você pode ter fé, acreditar, pode ter fé que o mundo pode melhorar, você pode ter fé que
vai ter questão política e melhorar, a gente pode ter fé que... Tem gente que tem fé que pode ser campeão brasileiro de novo, tem gente que... Isso a gente está falando, gente, como um conceito de um substantivo simples. A fé em Deus é o conceito... Entenda, eu estou separando a fé padrão com a fé em Deus. A fé em Deus é um ativo limitado. Eu repetindo, é um conceito anticientífico, limitado, restrito e pleno. Somente para quem a tem. Então vamos para o argumento 10, que são 2 parágrafos, então dá para fazer bem legal. O povo de Israel era, de muitas maneiras, uma espécie de ilustração da igreja no Novo Testamento. Coríntios 10, 11. Deixa eu continuar aqui, depois a gente vai ler. Seus sacerdotes, sacrifícios, eram exemplos daquilo que Jesus iria fazer pela igreja de Deus. Jerusalém era a cidade deles. É usada como uma figura do céu do crente. Um verdadeiro israelita é um crente. Deixa eu só pegar aqui esse de João 1,47, depois a gente vai. E o verdadeiro crente é um israelita. Portanto, eu argumento da seguinte maneira. Se a nação dos judeus foi escolhida por Deus entre todas as nações do mundo, para ilustrar suas relações com a igreja, segue-se então que a morte de Cristo foi somente para a igreja, não pelo mundo todo. A maneira de que, como Deus tratou o seu povo escolhido no Antigo Testamento, Eita, tem água aqui. Agora que eu vi. É uma ilustração de que a salvação obtida por Cristo não é para todos os homens, mas é para o seu povo escolhido. Eu deveria ter colocado esse exemplo, o exemplo inicial que eu falei, agora no fim. Mas foi bom ter colocado o exemplo de Adão, 7 Enos, Noé, Abraão, Israel, Davi, Levi, Judá. Eu acho que eu deveria ter isso posto anteriormente, mas eu já falei anteriormente sobre isso. Mas se vocês forem ver, o primeiro argumento, ele fala sobre Cristo fez uma nação separada, santa, não segregada. Por meio dessa nação separada, santa, não segregada, ele escolheu, ele pegou e distribuiu um ativo limitado, restrito e pleno para esse grupo, que seria a fé. Posteriormente a isso, como que a gente sabe que esse povo tem a fé? Por meio da sombra, por meio do exemplo que anteriormente era dado pelo povo de Israel. O povo de Israel era um exemplo de que era a única nação a qual recebeu os desígnios de Deus. Isso a gente pode ler em Coríntios 10, 11. Vamos ler aqui os versículos que ele coloca. 1 Coríntios 10, 11. Aqui. Aqui, ó, no capítulo 10, ele fala basicamente sobre a história de Israel, contando para o povo de Coríntios sobre a história de Israel, sobre a sombra. Aí vai no versículo 11, lê para mim, gente. Versículo 11 do capítulo 10. Oi? Posso ler? Posso ler? Então, vou ler então. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos as têm chegado. Ou seja, essas coisas, os escritos do Antigo Testamento, são exemplos. Como exemplo, a gente estava falando há pouco tempo do padrão sombra. Hebreus 12, 22, também fala muito sobre isso. Eu pulei os versículos para a gente falar totalmente, mas vamos lá. À vontade.
ele faz um paralelo entre o Sião divino, futuro, e o local onde Moisés teve a visão da terra prometida. Ele está dizendo, olha, eu não posso exemplificar para vocês de como vai ser o futuro se eu olhar os escritos do passado, os escritos desse povo. Esse João 1,47, só porque está um pouco longe daqui, só é o momento que Cristo fala com Natanael quando ele é recrutado. Ele fala, tá vendo aqui, ó, esse daqui é um verdadeiro israelita. Ele está dando o exemplo que Cristo, ele utilizou de um termo do Antigo Testamento para falar que era um homem padrão. E que esse apóstolo Natanael era um homem correto. E por fim, Gálatas 3, 29. Segundo 3, 29. E sois Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então, ele faz um paralelo. Vamos lá, inicialmente. Do que era escrito anteriormente. Depois ele fala do padrão de que se Moisés viu a terra prometida por meio do Sião, por meio do seu último momento na Bíblia, que é do seu último momento do Êxodo, que era olhar a terra prometida, essa é a ilustração para explicar o futuro de vocês. Se é um verdadeiro israelita, é um padrão de cristão, em Gálatas 3, 29, ele fala, olha, se você é de Cristo, então você faz parte da descendência de Abraão, não mais por sangue, mas sim por meio da fé, ativo, limitado ao crente. Ou seja, se no passado você fazia parte de uma nação específica, a sua nação específica agora é a fé, é a principal característica, não mais são os ritos, mas sim a fé, que é dada exclusivamente ao povo a qual o segue. Mário Sérgio, ele dá esse espaço para que possa fazer pergunta. Alguém quiser fazer pergunta? Eu estou aberto, mas se não quiser, gente, foi um prazer, mas fica à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Gente, eu falei mais de 1 hora. Exatamente. Exatamente. Mas semana passada também eu fiquei tímido. Exatamente, a gente tem que fazer a pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certinho? Alguma dúvida? Vou fazer apelo. Apelo para dúvida. Tudo bem, né, gente? Oi? Tá tudo certo, então? Então, gente, foi um prazer, foi uma honra estar aqui e agradecer, né, a oportunidade para poder falar. Mário Sérgio? Então, Tiago, pode ser possível? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Da minha parte também. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. A gente que agradece, né, pelo esforço do nosso amigo, o irmão Gessé Dutra, que esteve conosco hoje trazendo a explanação da palavra, os ensinamentos através do livro que nós estamos colocando aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Eu vou estar iniciando essa primeira fase, então, terminando a nossa Escola Bíblica Dominical com uma oração. Depois eu tenho alguns anúncios a fazer para os irmãos. Tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos orar para terminarmos nossa Escola Bíblica Dominical. Oremos. Pai, te agradecemos por estar em tua casa, te agradecemos pelo estudo que foi aqui, ó Pai, apresentado da tua palavra,
Te agradecemos, ó Deus, pelos ensinamentos que Tu tens reservado aos nossos corações e te pedimos, ó Pai, que cada vez mais nós venhamos a ter momentos iguais a estes para nos debruçar, ó Pai, diante da Tua palavra, refletirmos, ó Pai, sobre a doutrina, ó Pai, para que nós venhamos a ser edificados, ó Pai, pela palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo que foi colocado aqui. Abençoe a vida do nosso irmão Gessé, ó Deus, dando a ele todo entendimento, toda intrepidez, toda vontade, ó Pai, de estar em Tua casa e que toda a sua família também possa ser abençoada, Deus. Fica conosco nesse dia. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Prometo não ser